Então, depois de toda essa nossa, passagem, nossos tempos, nós chegamos ao momento ápice da nossa cirurgia, que é o quê? Os nossos instrumentais de exposição, tá? Chegamos agora no ponto ápice. Então, vamos lá. O que é esses instrumentais, o que são os nossos instrumentais de exposição, tá? Eles são representados por afastadores, que são elementos mecânicos destinados o quê? A facilitar a nossa exposição do campo operatório. O afastamento das bordas das feridas operatórias e outras estruturas, de forma o quê? A permitir a exposição de planos anatômicos ou órgãos subjacentes, facilitando o quê? O nosso ato operatório. Os nossos afastadores dinâmicos, eles exigem o quê? Uma tração manual contínua, tá? Um dos exemplos que nós temos desse afastador dinâmico é o nosso afastador de Farabeuf, tá? Ele se apresenta em formato de C, característico sendo o quê? Utilizado no afastamento da pele, tecido celular, subcutâneo e músculos superficiais. Essa é a visualização do nosso afastador de Farabeuf, tá? O nosso afastador de Doyen, tá? Ele se apresenta em ângulo reto e tem o quê? Ampla superfície de contato e é utilizado primordialmente em cirurgias abdominais. Então, é um afastador dinâmico, amplamente utilizado nas cirurgias abdominais. O nosso afastador de Diver, ele se apresenta em sua extremidade distal um formato de semilua, tá? Análogo ao desenho de contorno dos pulmões e é amplamente utilizado em cirurgias torácicas, podendo também ser utilizado em cirurgias abdominais. Essa é a nossa visualização do nosso afastador de Diver. Sempre que vocês visualizam o instrumental, sempre vão já memorizando. Eu posso ter esse instrumental de vários tamanhos. Isso não muda, o nome do nosso instrumental. Então, a função dele é a mesma, mas eu tenho ele em tamanhos variados. Por quê? Vai depender da especialidade, muitas vezes do tamanho do paciente, então eu vou ter que ter um afastador maior. Então, todos os afastadores, pessoal, eu vou ter ele do pequeno ao grande, tá? E muitas vezes também o seu cabo, é a parte onde vai ser, onde o cirurgião vai segurar e vai estar colocando para fazer essa abertura, pode ser também diferenciada. Então, como vocês estão visualizando, esse primeiro cabo, ele tem um formato diferenciado dos outros, tá? Isso não modifica o nome do nosso instrumental. A nossa válvula de maleável, tá? O que vem a ser essa válvula de maleável? Ela é empregada tanto nas cirurgias da cavidade torácica, quanto também nas cirurgias de cavidade abdominal, tá? Por quê? Porque ela é flexível e pode alcançar qualquer tipo de formato ou curvatura. Então, o médico pode manipular essa válvula de maleável e colocar no formato que ele precisa, tá? Sendo, portanto, o quê? Adaptável a qualquer eventual necessidade que venha surgir durante o quê? Durante o nosso ato operatório, tá? Outra importante função da nossa lâmina maleável é o quê? É a proteção das vísceras durante o quê? Durante suturas, tá? Da parede da cavidade abdominal. Então, muitas vezes o médico precisa fazer essa sutura da parede da cavidade abdominal e para não, acabar perfurando alguma alça, alguma porção do intestino, ele pode também estar colocando a nossa válvula de maleável ou a nossa lâmina de maleável, tá, pessoal? É essa lâmina aí que vocês estão visualizando. Então, o médico consegue fazer o quê? Consegue moldar ela no formato que ele precisa para fazer o quê? Para fazer esse afastamento, tá? E quando ele precisa realizar suturas dentro da cavidade abdominal, ele pode também estar colocando ela para fazer o quê? Para fazer a proteção de tecidos ou de órgãos também, tá? Todos esses afastadores que vocês visualizaram, o que vocês viram de diferente, Então, sempre vocês têm que ter o quê? Alguém fazendo o quê? Fazendo o afastamento, dessa estrutura. Então, esse
afastador ele é colocado e eu tenho que ter alguém para poder fazer o seu afastamento, tá? Então, são afastadores dinâmicos. Nós vamos ver agora os nossos afastadores autoestáticos, tá? O que vem a ser os afastadores autoestáticos? Eles são afastadores que, por si só, eles se mantêm o quê? Mantêm as estruturas afastadas e estáveis, tá? Então, esses afastadores, eles por si só, ele mantém as bordas da ferida afastada, tá? Os afastadores que nós vimos, né, nossa válvula de maleável, Doyan, Farabelfo, né? O que eles têm? Eles têm que ter alguém fazendo essa manipulação, poder tá fazendo essa abertura, tá? Já os nossos afastadores autoestáticos, como o nosso Gosset ou o nosso laparostato, né, que são utilizados em cirurgias abdominais, eles são o quê? Eles são manipulados em sua extremidade proximal para que se movimente, uma vez que a distal que entra em contato com a extremidade a ser afastada não cede à pressão lateral, tá? Então, o que vem a ser tudo isso? Ele é um afastador que, quando ele é colocado, né, dentro da cavidade, o médico vai fazer a abertura e ele vai se manter naquela posição. Esse é o nosso Gosset, né? Ou também conhecido como nosso laparostatos, tá, pessoal? Essas duas pontas, essas duas extremidades dele vão entrar, né, dentro da cavidade. Geralmente ele é muito utilizado em cirurgias abdominais. Então, fácil afastamento e ele se mantém sozinho, né? Ele mantém sozinho essa abertura, tá? Logicamente, facilitando o quê? Com que o médico tenha a visualização, né, do local que ele vai estar fazendo o procedimento cirúrgico, tá? O nosso afastador de Belfort, tá? Muitas vezes também é conhecido como ramo longo, tá? Ele é uma adaptação do afastador de Gosset acoplado-se ao mesmo uma válvula suprapúbica. Então, eu tenho o afastador de Gosset juntamente com uma válvula suprapúbica, tá? Que quando utilizados isoladamente, então eu tenho um afastador dinâmico também, porque se é separado, tá, pessoal, a nossa suprapúbica do nosso Gosset, então eu vou ter um afastador tanto autoestático como um afastador dinâmico. Vamos visualizar esse afastador. Então, como vocês estão visualizando, eu consigo fazer o afastamento da cavidade abdominal, né, também da parte púbica. Ele tanto vai fazer o afastamento da minha região abdominal como pélvica. Então, o cirurgião ele pode estar utilizando, né, os dois ao mesmo tempo, como também separados, tá? Lembrando sempre que se ele separar o Gosset da supra, eu vou ter um afastador dinâmico, que seria a nossa supra púbica, porque eu vou ter que ter alguém para estar fazendo, né, para estar fazendo com que ela consiga fazer esse afastamento, e vou ter o meu afastador autoestático, que seria o nosso Gosset. O nosso afastador de Finocheto, tá? Ele é muito utilizado nas cirurgias torácicas. Ele possui que uma manivela para quê? Para que possibilite o quê? O afastamento de forte musculatura intercostal. Então, o nosso afastador de Finocheto, ele não só é utilizado, né, nas cirurgias torácicas, que a gente tem a caixa torácica, como também ele pode estar sendo utilizado nas cirurgias cardíacas. Então, eu tenho toda a abertura do meu externo e aí sim a colocação do Finocheto, tá? Por isso que ele tem essa manivela que vai fazer o quê? Que o médico vai estar rodando, né? E aí, assim, ele vai fazendo essa abertura, tá? Essa é a visualização do nosso Finocheto, tá? A manivelinha que vocês estão visualizando. E aí, conforme o médico vai rodando, ele vai fazendo o quê? A abertura para que seja o quê? Para que seja possível a visualização do local, né? Que é o nosso ponto ápice do procedimento cirúrgico, que o nosso cirurgião precisa ter essa visualização para estar manobrando aquela estrutura. O nosso afastador de Addison, tá? Ele pode ser utilizado em cirurgias neurológicas para o afastamento do couro cabeludo, bem como também em cirurgias dos membros, tá? Ou na coluna, para o afastamento da musculatura superficial.
O nosso afastador de Addison, pessoal, não confundam com a nossa pinça de Addison, tá? Esse afastador de Addison, ele tem também de vários tamanhos. Eu vou ter esse afastador de Addison tanto reto como semicurvo, como também com as suas extremidades, o que? Flexíveis. Então, eu vou ter uma variação, tá? Como vocês estão visualizando, nesse primeiro desenho, eu tenho um afastador de Addison que ele pode ser manipulável, que ele pode ser maleável. E eu tenho um que ele é no formato reto. Então só nessa posição que ele vai ser colocado, tá? Lembra quando eu falei para vocês a questão da cremalheira? Então, ele também possui essa cremalheira, tá? Na parte de baixo, a gente vai fazer o quê? Ele vai travar esse instrumento. Então, ele vai se manter, né, com abertura, sem necessidade de qualquer outro tipo de pessoa para estar, né, ajudando ele a manter as bordas da ferida afastada.